Oi, alunos do sétimo ano, tudo bom? Nós chegamos no capítulo 20, é o último capítulo dessa apostila, tá? Então, a partir da próxima semana, serão só atividades de revisão de todos os capítulos desse terceiro bimestre, tá bom, turminha? Então, vamos lá. Aves, o sangue quente. Mãos à obra. Ao contrário dos répteis, as aves são vertebrados bípedes que desenvolveram a capacidade de voar, sendo os únicos vertebrados com asas. Morcegos são mamíferos com membranas entre os longos dedos das mãos, membros posterior, leia-se membros posteriores e membros inferiores, os quais formam o patágio. Patágio é essa membrana, tá, que liga os membros superiores, posteriores com os inferiores, é chamado patágio. Brasil e Austrália talvez sejam os locais com maior biodiversidade de aves em todo o planeta. Por isso, são os alvos preferidos do tráfico de animais silvestres, em que cada animal chega a ser comercializado ilegalmente por dezenas de milhares de dólares. O tegumento e esqueleto. A pele, quase sem glândulas, é recoberta por penas, características exclusivas do grupo. As penas auxiliam o voo, pois representam um revestimento leve, além de manter a temperatura do animal. Nas aves aquáticas, uma única glândula, chamada uropigiana, produz uma substância oleaginosa que impede as penas de ficarem encharcadas. Nas outras aves, esse produto lubrifica as penas, mantendo-as flexíveis. Outras adaptações para o voo. Membros superiores transformados em asas, aqui o membro superior. Ossos pneumáticos, ou seja, ocos, mas muito resistentes. Vários ossos soldados uns aos outros, conferindo um conjunto mais firme. O osso externo com quilha ou carena, que é uma lâmina na qual estão presos os músculos que movem as aves. Então aqui, ó, é o osso externo ou quilha, tá? Não é apenas no esqueleto que encontramos adaptações para o voo. Pares de bolsas que saem dos pulmões, cheios de ar quente, facilitam o voo. São os sacos aéreos, tá? São todos esses aqui, ó, tá? Que saem do pulmão, tá? São os sacos aéreos. A redução do peso pela ausência de bexiga excretora, ou seja, as aves, elas não têm bexiga excretora, elas não fazem somente xixi, elas não urinam. Quando elas vão defecar, elas já soltam a urina junto, tá? Elas não fazem uma coisa ou outra, elas fazem as duas coisas sempre ao mesmo tempo, tá? Porque elas não possuem bexiga excretora. Os grupos de aves. Ratitas. Elas não possuem quilha ou carena no osso externo e, portanto, não voam. Alguns exemplos de ratitas: a ema sul-americana, o avestruz africano, emo ou casuar australianos e kiwi da Nova Zelândia. E as carinatas são as aves que possuem quilha ou carena no osso externo. Alguns exemplos de carinatas: sabiá, tuiuiu, pato, perdiz, papagaio, rolinha, seriema, coruja, gavião, entre outras. Você sabia? As aves migram quando há necessidade alimentar, mudanças do clima ou hábitos de reprodução. Quando o outono começa no Alasca, o maçarico levanta voo e, sem escala, atravessa milhares de quilômetros até o Havaí.
Como elas conhecem o caminho ainda é tema de discussões. Alguns afirmam que é devido à sua excelente visão e a uma memória visual, fato que deixa dúvida nas migrações sobre os oceanos ou quando os voos são noturnos. Outros autores acreditam que nas migrações as aves se orientam pelo Sol ou pelas estrelas. Seria a verdadeira navegação celeste. Alimentação. Então aqui, turma, tem um conjunto de bicos e pés. E eles revelam hábitos alimentares e habitat das aves. Tá? Então aqui o conjunto de bicos e pés. Pássaro. Ave aquática, como muda o bico, o pé totalmente diferente. Uma ave de rapina ao formato do bico, como que é, muito forte para rasgar a carne. E as aves, os pés como ela, com grandes garras, né? E aqui uma ave pernalta, ao bico dela, como que é, e as patas. Aves pernaltas são aquelas aves que têm os pés grandes, tá? As pernas compridas e finas, tipo flamingo, tá? E assim por diante. Muitas aves são herbívoras ou granívoras. Algumas são carnívoras, como os falconiformes, que são os gaviões, águias, falcões, etc. E estrigiformes, a maioria das corujas, enquanto outras aves são onívoras. Se o olfato das aves não é muito bom, o contrário ocorre com a visão, surpreendentemente aguçada nas aves como nos falconiformes. A respiração é pulmonar em todas as espécies de aves. Temperatura do corpo. Aves e mamíferos são animais endotérmicos, ou de sangue quente, isto é, mantêm constante a temperatura do corpo, mesmo com as variações da temperatura ambiente. Ao contrário dos ectotérmicos, geralmente não hibernam ou não estivam. O controle da temperatura é mantido pela circulação completa, isto é, aves e mamíferos têm um coração com 4 cavidades, no qual o sangue venoso, rico em CO2, não se mistura com o sangue arterial, rico em oxigênio. A evolução. Aves e mamíferos devem ter surgido de diferentes grupos de répteis, tanto que não só as aves como os mamíferos mais primitivos, que é o caso do ornitorrinco e da equidna, que apesar de serem mamíferos, eles possuem ovos. Então aqui está um aparelho digestório, tá, da ave, onde nós temos o bico, né, o estômago, o papo, o estômago químico, o estômago mecânico, fígado, intestino, cloaca, pâncreas e o seco. A excreção, turma. A urina esbranquiçada com pouca água representa uma adaptação à vida terrestre e sai junto com as fezes pela cloaca. Cloaca é uma bolsa onde convergem simultaneamente os ductos dos sistemas digestório, excretório e reprodutor. O principal resíduo nitrogenado das aves é o ácido úrico, que é encontrado na urina. Você sabia? Guano é formado por excremento de milhares de aves litorâneas, depositados e acumulados nas rochas e nos penhascos. Depois de seco, o guano é recolhido às toneladas e serve para a produção de fertilizantes à base de fósforo, utilizados na agricultura. A reprodução das aves. Todas as aves são ovíparas e seus ovos são iguais aos dos répteis, com os mesmos anexos embrionários.
Você sabia? Nas aves temos o dimorfismo sexual, diferenças externas entre machos e fêmeas. Serve para a atração sexual na época da reprodução. Os machos das aves são mais coloridos. Biologia. Há muito tempo o ser humano tem uma estreita relação com as aves de criação, dos quais aproveitam os ovos, a carne, as penas e até a pele ou couro, no caso da ema e do avestruz. É o que ocorre com galinhas, patos, perus, codornas, perdizes e outras, sempre lançando mão do manejo sustentável. Depois de importar avestruz africano para a criação, o mercado brasileiro passa a ver com melhores olhos a criação de emas, animais brasileiros e bem mais adaptados às condições nacionais, além de mais dóceis, tanto que as apostas são para as emas como pet, ou seja, animal de estimação. Porém, muitas pessoas querem ter em casa animais silvestres, como tucano, araras, gaviões, corujas, etc, etc. O que é proibido por lei se não houver licença do IBAMA. Pessoas que não se contentam em ver os animais e sim possuí-los, além dos colecionadores daqui e de fora, motivam cada vez mais os cruéis traficantes de animais silvestres. Esse crime ambiental é considerado a terceira fonte de renda ilícita do mundo. As duas primeiras são o narcotráfico e o contrabando de armas. Mesmo quando recuperados, muitos dos animais silvestres estão mutilados, feridos ou moribundos, e quando sobrevivem, precisam ser reabilitados antes de serem devolvidos à natureza. Nem sempre os centros de reabilitação têm verba ou pessoal disponível, o que também acontece com a fiscalização. Além do egoísmo e da crueldade, as pessoas se enjoam de seus pets. Ou eles crescem em demasia, como águias, jacarés, cobras e outros, e acabam abandonados às margens de um rio da cidade ou em algum parque, onde, com certeza, não terão capacidade de sobreviver ou serão massacrados. Dos milhares de animais apreendidos anualmente, 80% são aves. Conectando. Os pombos são focos de muitas reclamações no Centro de Zoonose. O órgão, em 2010, recebeu 80 reclamações de problemas com as aves. De janeiro a março de 2011, foram 28 chamados. As aves têm fama de serem transmissoras de doenças, mas o médico veterinário da Universidade Federal Fluminense, Mozar Lemos, ressalta que o fato de colocar a mão nos pombos não transmite doenças. O que leva a pessoa a ter doenças é o contato direto com os fungos existentes nas fezes do pombo, e para isso a pessoa precisaria inalar ou comer alimentos contaminados com as fezes. Segundo o veterinário, ambientes úmidos, com abrigo e comida, são atrativos para as aves. É importante a pessoa procurar dificultar o acesso aos telhados, fechando os vãos entre as telhas, não deixando espaços entre a caixa d'água e a laje, fechando os espaços na caixa de ar-condicionado, pois existe a possibilidade de os fungos crescerem nas fezes deixadas pelos pombos e seus esporos serem impulsionados para dentro do ambiente junto com o ar. O Centro de Controle de Zoonoses explica que não faz combate a pombos porque eles são protegidos pelo IBAMA e representa crime inafiançável. Mas diz que, quando recebe uma reclamação, os veterinários vão ao local e orientam as pessoas a tomar medidas preventivas a fim de evitar o ninho e a proliferação das aves. Essa parte de baixo aqui é uma notícia bem antiga. Eu acho que atualmente já foram feitas apreensões de aves muito maiores do que as que estão aqui embaixo. Tá, turma? Então eu não vou ler essa notícia para vocês não, que é uma notícia bem antiga, tá? Sobre os pombos é interessante saber como se pega a doença através das fezes do pombo, não propriamente do pombo.